Senhoras e senhores, todos aqui presentes, uma boa noite. Obrigado, senhores vereadores, por estar todos presentes aqui. A todos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam bem-vindos a esse momento de democracia, esse momento da nossa Casa de Legislação. Iluminados por Deus, eu inicio aí a nossa sessão ordinária da Câmara Municipal de Coimbra. Projeto de Resolução 06/2023, de minha autoria, que cria o Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, e o Centro de Atendimento ao Estudante, no âmbito da Câmara Municipal, e dispõe na competência, atividade e funcionamento e dá outras providências. Peço aí ao presidente da Comissão de Legislação e Justiça, o Francisco, para poder falar se está tudo ok. Senhor presidente, trata-se de projeto de resolução 06, de sua autoria, que cria o Centro de Atendimento ao Cidadão e ao Estudante no âmbito da Câmara Municipal de Coimbra, disciplina, sua competência, atividade e funcionamento. Aproveito para parabenizar a Vossa Excelência, projeto de muita boa intenção, onde, analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa da proposição, em reunião com a presença de seus 6 membros, Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Orçamento, Fazenda e Patrimônio, resolvemos submeter a plenário a proposição por não ver vício a ser sanado. Ok. Senhoras e senhores, eu queria só fazer uma justificativa porquê desse projeto. Hoje, cabe nós aí, mais uma vez, parabenizar aí o nosso vereador Luiz Cláudio, aí, que teve a iniciativa aqui desse prédio. Antes, nós poderíamos falar que a Câmara era um puxadinho da Prefeitura. Hoje a Câmara tem uma proporção, e ela está tomando uma proporção, e cabe a nós, nessas legislaturas, tornar isso aqui cada vez mais útil ao povo. Nós já temos aí um ponto de atendimento virtual da Receita Federal, um benefício para toda a população coimbrense, e esse CAC, que seria o Centro de Atendimento ao Cidadão, é onde nós podemos dar mais aconchego e também suporte ao cidadão. Coisa simples, de repente eu queria estar aí imprimindo aí uma conta que eu perdi, tirando a segunda via, um boleto de um carro, para poder pagar, essas coisinhas assim, que aparentemente parece simples, mas dependendo da pessoa e do momento, isso pode fazer uma grande diferença. E, junto a esse projeto, está aí também um centro de atendimento ao estudante. Eu aqui lembro, de um fato que aconteceu comigo em Juiz de Fora. Quando eu morava em Juiz de Fora, eu fui expulso de um shopping, eu e um colega. Sabe por quê? Porque a gente ia para o shopping para poder rotear a internet, porque eu não tinha internet na minha casa. Depois de um tempo, o segurança viu aquilo e falou que a gente não podia mais fazer aquela prática, porque você chega no shopping, você tem uma senha que você utiliza ali 1 hora, 2 horas, e depois, como a gente não estava consumindo, não tínhamos dinheiro. E outra coisa, não tão distante, ainda enquanto estudante aqui na Univiçosa, de psicologia, já tive vários momentos na minha vida, falo isso com muito orgulho, que eu não tinha 50 centavos para tirar um xerox. Não estou passando isso aqui para vocês como um coitadismo, mas uma dura realidade que eu vejo isso com os meus alunos, esses meus alunos que estão formando e indo agora para as universidades, e assim como eu já passei por isso, eu acho que cabe a essa casa dar essa assistência. Essa casa terá total suporte, tanto com computadores e internet, e suporte também até para xerox, outros materiais que possam ajudar os estudantes. E, claro, visamos aí que quanto mais a gente ajudar esses jovens se prepararem para essa vida no mercado de trabalho, para essa vida que os espera, por que não tornar
certos passos, certos acessos melhores e mais fáceis, né? Então, o intuito é esse, e eu coloco aqui esse projeto, nessa resolução, em votação para os senhores. Rogério. Boa noite a todos. Eu voto sim a esse projeto. Professor Valdeci. Boa noite a todos. Eu também voto sim. Um belo projeto. Parabéns, presidente. Nelson Julião. Sim. Luiz Cláudio. Senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu gostaria de parabenizar, né, pela iniciativa a propositura do projeto. E é importante nós observarmos que Coimbra, nós temos dificuldade, deficiência em Coimbra desse serviço que o CAC, dentre, né, esse serviço que eles estão prestando, que vão ter aqui, para tirar um xerox, para fazer um scanner, para fazer um currículo, para montar alguma coisa. Nós temos essas dificuldades em Coimbra, do setor privado, eu estou dizendo. Então, isso vai ajudar bastante os estudantes, o trabalhador, enfim, de um modo geral. E muito me orgulho ver isso funcionar. Parabéns, e meu voto é sim, com certeza. Valmir. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, parabenizar pela atitude aí, pelo projeto de resolução. E, assim como você disse, não é coitadismo, mas já passei por situações semelhantes a essa. Até outro dia, conversando, meu próprio pai falou comigo assim: Valmir, você lembra? Quando você estudava, não tinha muita condição, às vezes você chegava e me pedia 10 centavos para comprar uma cartolina, para fazer trabalho, às vezes eu até ficava bravo, mas não tinha o dinheiro. Então, isso aqui vai ser muito importante. Eu já li aqui sobre também a elaboração de currículo. Às vezes a pessoa está procurando emprego, não tem condições, né? Pessoas já me pediram para fazer isso, um currículo, para ajudar a fazer um currículo. Muito bacana o projeto, nunca poderia votar contra. Meu voto é sim. César. Eu voto é sim. Francisco. Senhor presidente, como o Valmir e o Claudinho falou, um projeto de grande importância e muito importante ser sediado aqui na casa, onde tem muita gente em Coimbra mesmo que não tem acesso nem à internet, nem a um computador sequer. Parabéns, meu voto é sim. Geraldo. Boa noite a todos, meu voto é sim. Então, aprovado aí por unanimidade. E não tão tardar, né, o mais cedo possível, né, assim que tiver em funcionamento, né, esse projeto, a gente vai estar informando aí a todos os estudantes, a todos os moradores que necessitar destes recursos e dessas possibilidades para vocês. A gente vai estar disponibilizando nas redes sociais aí. Então, ok. Eu vou passar aqui o projeto de lei municipal 59/2023, de autoria do vereador Valmir Divino da Silva, que autoriza o Poder Executivo a instituir e incluir o ensino de noção básica sobre robótica como atividade extracurricular para os alunos da rede municipal e de ensino do município de Coimbra e da outras providências. Peço aí ao presidente de Comissão de Legislação e Justiça, Francisco, para poder falar sobre esse projeto, e passo aí também a voz e a vez ao vereador Valmir, para poder estar falando para ele sobre com a gente. Senhor presidente, trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Valmir Divino da Silva, que autoriza o Poder Executivo a instituir e incluir o ensino de noções básicas sobre robótica como atividade extracurricular para os alunos da rede municipal de ensino municipal da nossa cidade. Um projeto de futuro, visão do futuro, um projeto muito bacana. Eu até conversei com o Valmir antes da reunião. Quero parabenizar, Valmir, muito bem escrito, muito bem feito.
onde que ressalta-se que é um projeto, como eu falei, visando o futuro, é um projeto de lei que dá um suporte muito grande ao ensino público municipal, muito bacana mesmo. Em relação da nossa comissão, a Comissão de Legislação e Justiça reuniu-se, opinou sobre o aspecto constitucional, legal, regimental e técnico legislativa deste projeto. Resolvemos submeter a plenário, onde não havia nenhum a ser sanado. O Valmir, você quer falar para a gente sobre ele? Vou falar um pouquinho aqui rapidinho, vou mais aqui dar uma explanada aqui, ler a justificativa aqui do projeto, que já fala bastante sobre o projeto, e como a gente estava falando agora sobre educação, né, esse projeto já está sendo colocado para votar em alguns municípios, e assim, como essa administração tanto faz do executivo como do legislativo, se preocupa muito com a educação dos nossos jovens, né, eu achei ele muito interessante para ser colocado em votação. A justificativa que eu vou ler. A robótica educacional, além de permitir a aplicação de prática de conceitos de matemática, física e ciências, é uma ferramenta motivadora, pois ao construir e programar seus próprios robôs, os estudantes são desafiados a resolver problemas e alcançar objetivos, o que aumenta o seu interesse pelo aprendizado. Assim, a robótica educacional é um método de aprendizagem focado na pesquisa, descoberta e construção de uma máquina como resultado da aquisição de conhecimentos. Ele depende do uso de kits prontos de montagem ou transformação de outros materiais, como sucata, itens recicláveis, para compor as peças do robô. Isso aí é até pensando na sustentabilidade, né? Que usa sucata, itens recicláveis. A título de esclarecimento, algumas escolas particulares do município de Viçosa já fazem uso da robótica educacional como atividade extracurricular. O próprio Estado de Minas Gerais já liberou mais de 20 milhões em recursos para aquisição de equipamentos para subsidiar as aulas em escolas estaduais. Por fim, importante destacar os resultados da robótica educacional, que gera interesse, desperta curiosidade e se torna mais uma ferramenta de inserção das crianças no mundo atual, que é envolto de tecnologia e inovação. Assim, o presente projeto tem o intuito de autorizar o município de Coimbra a inserir na grade extracurricular o componente tecnologia e inovação, visando estimular o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências que possibilitem a resolução de problemas. O exercício do pensamento crítico, da criatividade, da cooperação e da colaboração, de modo a estruturar respostas e soluções aos desafios apresentados nos diversos contextos de vivência e convivência dos estudantes, a fim de auxiliar em sua formação integral, além de implementar novas aprendizagens em sala de aula. Desde já agradeço a atenção de todos os representantes dessa casa e ao representante do município. E peço o voto de meus colegas aí a favor do projeto. Bom, parabéns aí, né? Como você disse, às vezes a gente vê um projeto que funciona em outro município e que tem uma funcionalidade boa, e é claro, né, igual no caso desse projeto, você pesquisando, olhando, analisando aí a real condição do nosso município, né, a realidade do município de Coimbra, eu acho que é muito louvável isso aí da sua parte, e ele tem aí uma finalidade muito interessante, né? Acho que quanto mais conteúdo a gente der aos nossos jovens, nossos estudantes, eu acho isso melhor, né? Quem sabe a partir da iniciativa dessa, para quem nunca teve aí uma intimidade com esse conteúdo, quem sabe pode nascer aí futuras pessoas ligadas, né, a essa tecnologia. Isso é muito desafiador, né? Estimula, igual eu falo aqui na justificativa, criatividade, cooperação, muita coisa, porque eles vão montar um projeto, é bacana. Eu já sei de colegas do meu filho que estuda em escolas particulares de Viçosa, que já tem a disciplina robótica há algum tempo, e simplesmente a empolgação que eles falam, sabe, sobre a disciplina. Então, eu acho que vai ser muito bacana. E aqui está, né, a gente está pedindo aqui, está autorizando o município, não está obrigando. Se puder, né, dentro das condições, vai ser bom, né? Ok. Então, passamos aqui para a votação. Nosso nobre colega aqui, Rogério. Voto sim. Professor Valdeci. Sim.
Nelson Julião? Sim. Luiz Cláudio? Sim. Valmir? César? Voto sim. Francisco? Voto sim. Geraldo? Sim. Então, aprovado aí por unanimidade. Queria passar aqui para o projeto de lei municipal número 61/2023, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa de Bolsa Inclusão no mercado de trabalho no município de Coimbra e dá outras providências. Nós temos aí hoje, né, o privilégio, a honra de estar aí recebendo aí a diretora do Departamento de Assistência Social, Ariane, e eu convido ela para poder fazer aqui o uso da palavra, até antes, para a gente fazer, colocar em votação. Sinta-se à vontade. Som. Pronto. Obrigada. Baixar um pouquinho. Primeiramente, boa noite a todos. Boa Quero noite. dizer que para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, nessa Casa Legislativa, que tanto acolhe, né? Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Ariane. Eu estou hoje secretária de Assistência Social aqui em Coimbra, mas eu sou oriunda de Viçosa, né? Moro em Viçosa, trabalho aqui. Durante 10 anos fui funcionária pública da Prefeitura de Viçosa. Meu último cargo foi coordenadora da Proteção Especial de alta complexidade, trabalhava com pessoas em situação de rua. Porém, né, dentro da Prefeitura a gente exerce várias funções, e isso é muito bom, porque você vai tendo grandes conhecimentos, né? Dentro do meu último cargo, eu atuava dentro da Secretaria de Assistência Social, era coordenadora do programa, da pasta, na verdade, e também, eventualmente, substituía algum colega de trabalho e conhecia também as funções deles. Então, foi através dessa substituição que eu pude me aprofundar no programa que, em Viçosa, é conhecido como Programa Bolsa Trabalho. E foi inspirado nele que nós construímos a várias mãos esse projeto para trazer para Coimbra. Tudo que é muito interessante, que eu acho que é plausível, é viável, é bom que a gente traga para a população. E eu tenho me sentido muito acolhida nessa cidade, é muito bom, é muito diferente, eu falo que aqui é muito diferente do meu município, né? Todo mundo cumprimenta todo mundo, é muito bacana. E eu sinto que eu tenho a responsabilidade de trazer uma retribuição para esse povo que tanto me acolheu. Esse programa, né, a gente adequa para a realidade do município. Esse programa, basicamente, é o seguinte: a Lei dos Benefícios Eventuais de Coimbra, ela contempla, né, dentre os benefícios eventuais, a cesta básica, o auxílio natalidade, o auxílio funeral e o aluguel social. Em algumas cidades, acho que Cajuri também tem o Bolsa Trabalho, não sei se com esse mesmo nome. Em algumas cidades tem alguns benefícios que são repasses financeiros, que chama ajuda de custo, mas é um benefício muito eventual. Normalmente, ele só pode ser conduzido, né, concedido, desculpa, apenas 2 vezes por ano. Como é que ele funcionaria? Eu tenho uma conta de luz em atraso, eu sou família de vulnerabilidade, não estou tendo condições, a prefeitura vai e dá este valor através da assistência social, normalmente é um valor máximo de R$300, para que aquela pessoa pague a sua conta de água, a sua conta de luz, resolveu-se aquele problema imediato, né? Mas atrás desse problema vem outros, que a gente tem as questões financeiras, né? O município de Coimbra, por exemplo, é um município que não tem indústrias, Viçosa também não tem, nós temos carência disso. E temos mão de obra especializada, e temos também aquelas pessoas que precisam entrar no mercado de trabalho e que não tem como se especializar, porque sempre precisa de quê? Experiência. E como é que você vai adquirir experiência se você não tem a oportunidade? Então, pensando nisso, nós tentamos fazer uma adequação desse programa aqui para Coimbra. Como que ele funciona? Basicamente é o seguinte: a pessoa ela tem que fazer com a gente um cadastro dentro do CadÚnico. Quanto mais cadastros no CadÚnico, maior é a arrecadação para o município. Então, esse programa ele tem outros benefícios também, principalmente para a administração pública e para a população, porque quando vem mais verba, a população é beneficiada. Ele funciona o seguinte: a pessoa vai fazer o cadastro do Bolsa, seria o Bolsa Trabalho, né? É o meu costume falar ele, tá, gente? Porque foram 10 anos. Então, vai fazer esse cadastro com a gente, para isso precisa da folha resumo do CadÚnico. Então, a princípio, ela tem que ter o cadastro, e esse cadastro tem que estar atualizado. E de um documento de identidade CPF. A folha resumo do CadÚnico, ela funciona como um comprovante de renda e residência, ela é um documento oficial.
Mas, além disso, a pessoa tem que trazer os documentos, né, a olerite, carteira de trabalho, que comprove que ela não tem vínculo nenhum empregatício e não tem nenhum vínculo também com o INSS, está recebendo pensão, né, seguro-desemprego, nada disso. Então, ela tem que estar realmente em situação de desemprego. Pode ser até informal, às vezes a pessoa é uma faxineira, mas não tem tanto trabalho para ela, né? Então, ela vive numa situação de vulnerabilidade também. Então, essa pessoa ela vai fazer um cadastro com a gente, né? Tem que ser feito dentro da Secretaria de Assistência Social, vai fazer esse cadastro, e ali a gente pergunta, olha, você tem alguma qualificação profissional? Se ela tiver, a gente coloca, se não tiver, não coloca. Por quê? Porque, além de gerar uma renda para essa pessoa, esse trabalho também vai servir para que ela tenha uma capacitação a mais, né? Então, ela vai fazer esse cadastro com a gente. Então, assim que ela fez, a gente começa a ver as oportunidades para ela. Vamos dizer, por exemplo, vou dar o exemplo da garagem da prefeitura, né? Que é um lugar que tem muitos homens, tem muita pessoa circulando e tal. E aí é necessário, por exemplo, uma pessoa para fazer uma limpeza lá. Se a pessoa tiver experiência, ótimo. Se não tiver, também não tem problema, porque ela vai aprender aquilo ali. Nós chamamos essa pessoa, falamos, olha, tem uma vaga nesse lugar, você gostaria de ir? Se ela falar que sim, ela vem, ela pega uma folha, que é uma folha tipo uma folha de ponto, mas não é essa palavra, uma folha de frequência, que ela vai colocar o dia que ela está começando, o horário que ela está começando, o horário que ela está terminando, vai assinar. Então, ela vai cumprir 30 dias, né? A carga horária e outras coisas mais relevantes serão resolvidas pelo Conselho de Assistência Social, que vai dar as normativas. Então, ela vai cumprir ali 30 dias. Ao findar daqueles 30 dias, ela vai trazer essa folha para a gente, devidamente preenchida, carimbada e assinada pelo coordenador responsável pelo setor, na ausência dele, e ela vai receber da prefeitura o valor de R$ 528, que é referente a 40% do salário mínimo. Se ela tiver uma necessidade, por exemplo, olha, eu preciso trocar uma telha da minha casa, 10 telhas, enfim, a prefeitura nem sempre ela dispõe do material necessário, né? E quando é situação de catástrofe, calamidade pública, a gente sabe que vem pela Defesa Civil, mas demora muito. Então, são processos muito morosos. Como nós não temos a ajuda de custo, essa pessoa vai ter prioridade, por exemplo, para poder fazer o Bolsa Trabalho. Então, assim, ela vai fazer o Bolsa Trabalho, ela vai receber o dinheiro e ela vai custear aquilo que ela precisa. Parece que não é muito, mas é. Ela pode repetir até 2 vezes, e isso vai depender da situação de vulnerabilidade dessa pessoa. E só lembrando, o recurso do Bolsa Família, ele não conta como renda, tá? Mesmo aquelas pessoas que recebem podem participar. E não necessariamente também precisam receber, desde que elas estejam cadastradas no CadÚnico e que atendam a um dos princípios, que é a renda per capita, que é estipulado também pelo Conselho de Assistência Social, isso vai de município a município, né? Hoje, por exemplo, aqui em Coimbra, a renda per capita para benefício eventual é 1/4 de salário mínimo. Mais para frente, a gente pretende dar uma alterada nessa lei e colocar uma realidade mais local de meio salário mínimo, porque a maioria das pessoas recebe salário, né? Então, 1/4 é muito pouco. E aí ela vai prestar esse serviço. Ela pode fazer uma vez, repetir mais uma vez. Tudo levado em consideração a vulnerabilidade da pessoa. Extrema pobreza, situação de vulnerabilidade temporária, né? E aí ela repete mais uma vez, ela vai dar uma parada de 30 dias, depois de 30 dias ela retorna no cadastro para recadastrar. Não quer dizer que ela vai fazer. Ela vai seguir uma fila. E aqui eu gostaria de explicar para vocês o seguinte, é muito comum, né, que as pessoas, às vezes, façam cadastro com a gente e tem que aguardar, e às vezes a pessoa não tem muita paciência, mas tem que entender que tem outras pessoas no lugar. Então, o critério ele é único e exclusivo do coordenador do setor do projeto, se tiver, e também dos técnicos, que são o assistente social e o psicólogo da assistência social, que são as pessoas que avaliam a necessidade, né? Por exemplo, a pessoa pode até procurar um vereador para dizer assim, olha, você pode me dar uma mão? Nada impede vocês de encaminharem a pessoa para a gente, só que ela tem que entrar numa fila. Tá? A gente não pode passar na frente, a não ser que ela seja critério. Por exemplo, qual que é a nossa prioridade? É mãe com criança, né? Solo, mãe solo, pessoas que tenham em suas casas idosos e deficientes que não tenham benefício, pessoas que moram de aluguel, que têm, de alguma forma, sua renda comprometida. Hoje é muito comum empréstimos, né? Assim, comprometer bastante a renda. E outras situações serão analisadas.
Para o município de Coimbra, eu acho esse programa muito interessante, né, pelo tamanho, pela necessidade. Nós já queríamos trazer esse projeto há mais meses atrás, mas eu não sei, né, todo mundo sabe que os municípios andaram passando por uma situação financeira muito complicada, tem que ter sido feito um estudo, o impacto financeiro, então não é algo que a gente consegue fazer de hoje para amanhã. Então foi muito bem feito, a várias mãos, sentamos, fizemos reuniões, né, e agora, graças a Deus, as situações dos municípios têm melhorado um pouco, e aí a gente gostaria de já estar iniciando esse programa aqui em Coimbra. Convido vocês também, caso, né, vocês entendam a importância desse programa e aprovem, a ir conhecê-lo, né, ver como é que funciona. Se tiverem, por exemplo, situações que vocês conheçam de pessoas em vulnerabilidade que realmente precisam, pode procurar a gente para fazer essa informação, a gente vai analisar, né, mas é um programa que realmente ele vai trazer uma situação mais tranquila para o município, questão financeira. Às vezes a pessoa precisa, por exemplo, estar construindo a sua casa, e a gente sabe que construção não é nada fácil. Então, está naquele chão batido, aquele cimento grosso, olha, eu preciso colocar um piso na minha casa. A prefeitura não disponibiliza material de construção de acabamento, mesmo porque é somente em situações pautadas, né, situação de vulnerabilidade, e tem o programa também de reforma, mas que não, às vezes a pessoa não está apta para aquele programa. Então, ela pode fazer o Bolsa Trabalho e, ao mesmo tempo, ela vai também aprender uma função. Dizendo assim, às vezes ela precisa de um calceteiro, por exemplo, ele não tem experiência, ele vai poder aprender com aquelas pessoas que estão lá, desde que ela tenha boa vontade de aprender, e é uma mão de obra que depois pode estar sendo utilizada pela própria prefeitura ou pelas entidades que fazem parte desse programa, né, que são entidades que prestam algum tipo de serviço para a prefeitura. Não necessariamente só para a prefeitura. A Câmara, por exemplo, é uma entidade parceira, então, eventualmente, a pessoa tem uma vaga de emprego, aquela pessoa foi boa naquele trabalho que ela exerceu, então ela pode ser chamada para exercer aquela função efetivamente. É bom para as pessoas irem adquirindo também algum tipo de especialização, algum tipo de trabalho naquilo que elas são boas, né? Então, basicamente, é isso. A pessoa vai receber esse valor de 40% de salário mínimo por 30 dias de trabalho. Já adianto para vocês, não são 8 horas, tá? A gente vai... o programa de Viçosa hoje, por exemplo, ele fala 4 horas por dia, são 20 dias úteis, são 80 horas por mês, né? Então, assim, a gente vai analisar para a realidade, o Conselho vai analisar para a realidade de Coimbra, mas, a princípio, eu acredito que vai ser muito grande a adesão às pessoas com quem a gente já comentou, né, inclusive de trabalho, falam que para Coimbra vai ser muito bom. E eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pode perguntar, eu estou aqui à disposição. Bom, primeiramente, dá parabéns aí à nossa secretária, né, por essa atitude interessante. Conheço esse projeto lá de Viçosa. Alguns amigos já utilizaram e eles falaram que no momento de dificuldade foi muito interessante para eles. Senhores vereadores, vocês têm alguma pergunta direto para a nossa secretária aqui? A minha opinião foi bem esclarecida. Acho que, da minha parte, não tem que perguntar nada. Foi bem esclarecida. Obrigada. Gostei. E é uma ideia bacana. Sim, obrigada. Secretário, boa noite. Sim, boa noite. A minha dúvida é em relação ao que você falou sobre a questão da conta de água, conta de luz. Uma pessoa não tem condições, ela vai lá e recebe o dinheiro em mãos, ou a prefeitura faria o pagamento da conta? Não, a prefeitura faz um cheque nominal, né? Ela faz um cheque direto para a pessoa. Pode ser depositado em conta, isso depende muito de município para município, né? Pode ser transferência em conta ou cheque nominal. Tá? Só lembrando o seguinte, que em alguns casos, por exemplo, que a gente não pode fazer é questão de medicação e leite, porque aí já tem política própria para isso, né? Então, isso aí a gente realmente não pode. Mas não dá esse dinheiro vivo, no caso, o cheque é dinheiro. Sim. A pessoa pode falar, vai pagar a luz e não paga, né? Então, aí tem uma diferença. Por quê? Porque quando a pessoa fala assim, eu preciso pagar uma conta de água e de luz, ela tem que trazer para a gente o comprovante dessa conta.
Isso. Então, assim, eles têm um termo que eles assinam ciente das regras do programa. Então, todas essas regras estão ali. Se ela falar assim, olha, eu estou com o meu aluguel atrasado, né, tem gente que não fornece recibo. Também tem situações que a gente não vai ter como exigir a comprovação. Mas, no caso, por exemplo, de uma luz ou uma água que está atrasada, está para cortar ou já está cortado, ela vai trazer para a gente o comprovante pago e tem que ser comprovante pago por data posterior àquela que ela recebeu o cheque. Caso ela faça mau uso do dinheiro, minta, de alguma forma faça isso de forma ilícita, ela vai ser suspensa do programa. Isso pode ser 6 meses, 2 anos ou definitivamente. Então, ela tem que comprovar para a gente. Mais alguma dúvida? Eu achei, assim, a princípio, um pouco complexo, né, o projeto, mas um bom projeto. Devagarzinho a gente vai entender nele, mas você explicou muito bem. Eu acho que vai ser um bom projeto, vai ser bom para o nosso povo aqui. Obrigada. Inclusive, assim, para a realidade do município, a gente pensou, a princípio, 5 cadastros por mês, né? Nada impede, porque isso vai ser de acordo com a demanda do município também. Nada impede da gente aumentar a quantidade, porque como na lei não explicita, né, a quantidade por mês, isso vai ser de acordo com o CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, a princípio, seriam isso. Mais para frente, de acordo com a demanda, a gente pode reunir novamente o Conselho, comprovar que realmente tem necessidade de mais vagas e a gente aumentar. E o programa também está aberto a receber emenda, né, caso vocês queiram. Fica a dica aí, né? Emenda. A gente conseguiu algumas emendas parlamentares, né, gente, para o social, né? Sim. Que é uma área que menos recebe recursos, né? Exatamente, é uma área que recebe pouco recurso e é uma área que faz muitos atendimentos, né? Literalmente, a gente faz mágica. Verdade. Bom, então podemos colocar em votação. Dúvidas? Claudinho, você não vai falar? Ô, presidente, que satisfação, presidente. Eu nem pedi a palavra, olha só. Que maravilha. Ariane. Isso. Ariane, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Ao município de Coimbra. Satisfação receber aqui na Câmara também dos Vereadores. Parabéns pela a postura, né? Pela sua trajetória, tá? Pelo seu trabalho desempenhado, né? No município de Viçosa, enfim. E por cooperar conosco, trazendo o que funcionou muito bem onde você esteve. Sim. E compartilhando aqui com Coimbra. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Sempre digo que o poder público, né, a administração pública, ela não deve ter saldo, o dinheiro em caixa, tem que ter o serviço prestado. Então, quando você distribui, né, em projetos sociais, enfim, acaba ajudando a população de um modo geral, principalmente Coimbra, que não tem muito, né, muita condição financeira, vai dar muita oportunidade para as nossas pessoas, né? E parabéns mesmo, é um projeto sensacional. Obrigado. E obrigado também pelo o seu posicionamento de vir aqui, de apresentar para a gente, tirar as dúvidas, que isso aí é um ponto muito importante. A gente ficar naquele hábito de papel para lá, papel para cá, mas o contato, né, olho a olho, isso é muito bom. E parabéns mesmo, obrigado. É só isso, presidente. Obrigado, presidente. Obrigada. Ok, então aqui, antes da gente botar em votação, tá um calor aqui, quase que eu esqueci, mas temos que passar aqui pelo olhar clínico, né, da Comissão de Legislação e Justiça, né, e de Orçamento e Fazenda, que o presidente é o Chico e o presidente Geraldo, sobre esse projeto. Por favor. Senhor presidente, projeto de lei de autoria do prefeito que institui o programa Bolsa Inclusão no mercado de trabalho. Olha, secretária, é a primeira vez, eu acho, na história do município, que tenha um projeto real à área da assistência social. Eu queria te parabenizar, porque isso aqui faltava em Coimbra há muito tempo mesmo, porque é a primeira vez realmente que tem um programa, um projeto de lei sendo apresentado numa casa legislativa no município, de uma bolsa para quem precisa. Sim. E isso vai ajudar o município, até no crescimento do município, eu acho. Com certeza. Porque quando muita gente fala, né, das áreas mais faladas, né, a saúde, a educação e tudo, mas o social, ele não somente ajuda quem precisa, ele ajuda o município em si, o estado, o país. Certo. Porque quando você coloca o dinheiro
quem precisa, o que a pessoa vai fazer? Ela vai no mercado, ela vai pagar a sua conta de luz, o dinheiro vai girar dentro do município. Exatamente. A lotérica vai ganhar, todo mundo vai ganhar. Então, eu acho muito importante, sério mesmo, de coração mesmo, receba meus parabéns, porque é um projeto a tocar na gente mesmo, a gente como cidadão. É a primeira vez realmente que tem um projeto que institui bolsa para apoiar quem mais precisa. É um projeto, eu acho, que vai contribuir muito com a nossa gente. Parabéns. Obrigada. Só lembrando assim também que a gente tem um estigma, a assistência social ela tem um estigma de assistencialismo, né, que começou com as damas de caridade, quando começaram os trabalhos da assistência social. E aí ainda é muito pautado nisso, achar que a assistência social é caridade. Claro que a gente tem os momentos de auxílio realmente, a gente não pode ser, né, desvincular disso. Mas se eu fornecer, por exemplo, uma ajuda de custo para uma pessoa, ela vai pegar aquele dinheiro e vai embora, acabou. Agora, se a gente dá, igual o vereador falou, né, obrigada pelas palavras, se a gente fornece para essa pessoa a condição de ter uma mão de obra, de aprender uma função também, ela, ao invés de pegar o peixe, ela vai aprender a pescar, né, e ela vai para frente. E, mais para frente, a gente quer também fazer uma reunião com o comércio local, porque aqui tem o comércio local, mas ele nem sempre absorve a mão de obra que tem no município, às vezes também porque as pessoas não sabem fazer aquela função, depois elas acabam aprendendo. A lei também ela fala de empresas, né, privadas, desde que tenham parcerias com a prefeitura, e depois as pessoas podem ser realmente aproveitadas nesses locais de trabalho e desvincular-se da assistência social para que outras pessoas possam vir também a gente fazer da mesma forma, porque elas não dependam da assistência social, que elas caminhem com as próprias pernas, né? Parabéns obrigada. a você e aos envolvidos. Obrigada. Senhor presidente, analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnico legislativo da proposição, em reunião com a presença de seus 6 pares, Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Orçamento e Fazenda e Patrimônio, na presidência do senhor Geraldo Fábio da Silva, resolvemos submeter a plenário para não ver vício a ser sanado. Então, podemos colocar, então, em votação. Rogério. Antes de votar, vou parabenizar aí, tá? Você. E não só o setor do CRAS, mas parabenizar também ao executivo, né? O prefeito também tem uma grande participação nesse setor, né? Não teria como o CRAS funcionar sem o executivo, tá? É uma aliança os dois. Então, parabéns aí ao setor do CRAS. Obrigada. E ao executivo. Eu voto sim. Ok. Professor Valdeci? Então, também gostaria, né, de parabenizar a Ariane, belíssimo projeto. Obrigada. Pode ter certeza, né, que vai fazer a diferença, tá? Parabéns. Obrigada. Voto sim. Nelson Leão? Sim. Luiz Cláudio? Sim. Valmir? Sim. César? Sim. Francisco? Voto sim. Geraldo? Eu voto sim. Então, aprovado por unanimidade. Fico muito grata a vocês pela atenção e pelo apoio. Obrigada. Bom, vamos passar rapidamente aqui, depois eu vou voltar no outro ponto. Eu vou passar aqui para as 2 indicações aqui do vereador Valdeci, a indicação número 46 e a indicação número 47. O vereador, você poderia nos conceder aí essa honra de estar falando para a gente dessa indicação aí, para a gente colocar em votação? Então, essa indicação, né, a indicação, por exemplo, número 46, indica ao prefeito municipal que avalia a possibilidade de realizar poda de árvores e alargamento de alguns trechos da estrada situada entre a Capela Santa Luzia e a Casa do Senhor Milton Franco, na comunidade do Marembo. A poda dessas árvores e o alargamento de alguns trechos da estrada em questão se faz necessário porque, com o passar dos anos, as árvores cresceram, atrapalhando o tráfego de automóveis. Em algumas localidades do trecho citado em questão, barrancos caíram, deixando alguns locais do percurso estreitos.
e com pouca visibilidade, favorecendo com isso o risco de acidente, uma vez que o trecho faz parte do trajeto do transporte escolar. Então, nessa indicação aí é um trecho, né, que encontra assim, da estrada do sentido Ervale, que está precisando de desse reparo, porque várias pessoas já reclamaram, né, de situações lá de risco de acidente. Então, aí a gente pede, né, uma atenção lá da Secretaria, né, de Obra para fazer uma avaliação para corrigir, né, esse problema lá da comunidade. E a indicação número 47 indica ao senhor prefeito que avalia a possibilidade de alargamento ou construção de uma nova ponte que fica próxima à casa do senhor Hélio Lessa, na comunidade do Quartéis. A indicação se faz necessária uma vez que a ponte em questão já está há vários anos com problema na sua estrutura, sem contar que a mesma foi construída em uma curva, com medidas inapropriadas para veículos maiores, como caminhões e ônibus. Então, ela já não tem nem aquela proteção do bigode, e o caminhão maior e o ônibus escolar, mesmo o próprio motorista, né, que faz o transporte lá, já fez reclamação. Diz ele, se não tiver cuidado, né, ao passar pela ponte, corre risco, né, até de cortar os pneus do ônibus. Então, é uma questão que precisa ser resolvida também. Aí eu conto aí com a colaboração dos nobres colegas. Ok. Parabéns aí, professor. Então, podemos colocar em votação? Alguém tem dúvida? Não. Rogério? Voto sim. Professor Valdeci? Sim. Nelson Julião? Sim. Luiz Cláudio? Sim. Valmir? Voto sim. César? Voto sim. Francisco? Sim. Geraldo? Sim. Então, as duas indicações aí do vereador Valdeci, aprovados, então, por unanimidade. Senhores, agora eu gostaria de uma atençãozinha, queria fazer o uso aqui da tribuna, fiz o cadastro. Bom, primeiramente, eu admiro muito uma pessoa que pisou aqui na terra e pelos seus gestos e, às vezes, pelas suas colocações, que foi o Jesus Cristo, né? Acredito nele um ser espiritual, mas acredito nele um ser que passou aqui e deixou grandes exemplos para nós. E uma das coisas que me veio à cabeça, o Cristo, acredito que todos aqui sejam pessoas voltadas, né, à religião, e aqueles que nos estejam aqui assistindo e que não vê ele como um ser divino, mas um ser humano que pisou aqui na terra, mas que deixou exemplo. E um belo dia o Cristo chegou lá no templo e ele viu o que estava sendo feito com a casa de Deus. E ele, todo sereno, sempre acolheu muito bem as pessoas, mas naquele momento ele teve a coragem de fazer um chicote e começar a chicotear ali o templo, porque ele era uma das pessoas que deveria estar à frente de tudo aquilo ali, e ele viu o quanto estava tendo um certo desrespeito pela casa. Bom, é uma breve introdução que eu quero falar. Até dia 31 de dezembro de 2024, eu estarei como presidente desta casa. Mais uma vez, eu ressalto o trabalho do Luiz Cláudio, o trabalho do Geraldo, anterior a mim. Parabenizo todas as iniciativas que vocês tiveram, mas há momentos que a gente tem que ser um pouco, né, bem incisivo, e temos que ser direto. Senhores vereadores e servidores desta casa, que tenho muito respeito a cada um de vocês. Membros respeitados de uma comunidade, né, chamada Coimbra. Meus caríssimos cidadãos coimbrenses que estejam agora em casa, nos acompanhando por esses
meios, das nossas redes sociais. É com grande preocupação que ocupo o púlpito hoje, como presidente dessa Casa Municipal do Legislativo. Tenho observado uma prática que, lamentavelmente, não conduz com a responsabilidade que assumimos ao representar os interesses de nosso povo coimbrense. Fomos eleitos para representar eles nesta casa. É com indignação que me refiro a um colega vereador que, ao invés de propor projetos que verdadeiramente atendam às necessidades locais, repito, necessidades locais, parece limitar-se a copiar e colar iniciativas já existentes em leis federais. Eu ressalto de novo, em leis federais. Então, eu estou dizendo que já existe e que, se a gente for fazer uma adaptação, tem que ser analisado muito bem a realidade do nosso município. Essa prática não apenas diminui a relevância do nosso trabalho, mas também diz respeito à inteligência dos cidadãos que confiaram a nós para criar, legislar e que reflita suas demandas específicas. Como representantes públicos, temos o dever moral e ético de agir com originalidade e empenho, garantindo que as leis que propomos sejam verdadeiramente benéficas para a nossa comunidade. Copiar e reproduzir leis sem considerar as nuances locais é um desserviço à nossa população e, principalmente, à democracia que juramos proteger. Portanto, conclamo a todos os vereadores a refletir sobre a importância de nosso papel nessa Casa do Legislativo. Devemos ser incansáveis na busca por soluções únicas, efetivas, que enderecem as questões específicas da nossa cidade. Somente assim, com uma atuação comprometida e autêntica, podemos verdadeiramente honrar a confiança depositada em nós pelos cidadãos, que juramos representar, que possamos juntos elevar o nível do nosso debate e da produção legislativa, honrando o mandato que recebemos e contribuindo para a construção de uma comunidade mais justa e próspera. Um dos motivos que estou aqui fazendo uso desta palavra e do púlpito é porque na reunião passada eu pedi vista sobre um projeto que já existe, procurei a secretaria para poder ver algumas questões, e todo projeto que não tiver nexo, e todo projeto que não comungar com as verdadeiras necessidades com a população, vira uma lei morta. No direito, se eu não me engano, está aqui os dois advogados, possa me corrigir se eu estiver errado, toda lei que ela nasce com o fundamento de ser morta, não há necessidade. Verdade, senhores? Então, há aí essa necessidade. E eu achei, de uma certa forma, um deboche da outra pessoa, que, quando nós pedimos aqui à vista, ainda tentou usar um argumento ad populo, que é um argumento tentando levar para a população. É que, abre aspas, é uma doença que tanto vem matando as pessoas, que a gente tem que olhar com carinho. Nós olhamos com muito carinho, nós temos aqui a instituição Varela, que graças à iniciativa da família Varela, acompanha a nossa cidade, dá total assistência à nossa cidade, e já tem muitos projetos que já existem nessa casa. E eu acho que está na hora
da gente começar a dar um pouco mais de ordem nessa casa. Enquanto eu estiver aqui, por exemplo, as situações que acontecem nessa casa, volto aqui no chicote do Cristo, né? Há situações que acontecem nessa casa e que tem que ter um fim. Vou dar um exemplo. Senhores vereadores, vocês sabiam que nenhum de vocês, inclusive eu, assim como eu tenho 15 alunos que me pediram para fazer o título de eleitor deles, eu não fiz. Você sabe por quê? Porque isso é abuso de poder. Isso é crime. Não é, doutor? Isso é crime. E nessa casa há uma prática deste crime. E a pessoa que conduz estes cidadãos inocentes que não sabem, abusando da sua boa vontade, e traz eles dentro dessa Câmara, que inclusive eu tenho um boletim de ocorrência, porque consequentemente saiu numa impressora este título de eleitor que foi feito dentro dessa casa, que não é só um, tem filmagens e um boletim de ocorrência, que eu acho que está na hora de botar um fim e botar regras nessa casa. E que fique bem claro, né, senhores vereadores, estou aqui para acolher todas as demandas, né, e eu preciso, até mesmo por cobrança de alguns colegas, botar uma certa ordem nessa casa. Enquanto for até dia 31 de dezembro de 2024, estarei na presidência dessa Câmara e eu estou trabalhando para o povo e a gente botar honra, ética e moral para essa casa. Muito obrigado. Bom, agora podemos passar aqui para os projetos de lei número 55, 2023, de autoria do vereador Francisco Elvésio Vieira da Silva, que institui a política municipal de prevenção e combate ao suicídio e dá outras providências. Passo aí para a comissão do Francisco e coloco em debate isso a todos os vereadores. Senhor presidente, trata-se de projeto de lei 55 de 2023, mas é o seguinte, eu fui a Ponte Nova no encontro de vereadores que teve do Vale do Piranga, onde estava lá na Câmara de Ponte Nova, vários projetos de lei, né, já lei mesmo, já sancionado pelo prefeito municipal de Ponte Nova, e aonde que surgiu a ideia dos dois projetos de lei que eu apresentei na reunião passada e encaminhei para o Randolfo para ver as possibilidades para fazer aqui, e também esses projetos que estão aqui hoje para ser, que eu achei bacana. E como em Ponte Nova, que é uma cidade grande, né, comparada com Imbra teve, achei bacana e tudo, tinha várias leis sancionadas lá à disposição de todos os vereadores que estavam presentes, né, no encontro. E aí, projeto de lei número 55, né, que institui a política municipal de prevenção e combate ao suicídio, que é de minha autoria. Senhor presidente, é projeto para o foco na valorização da vida, estimulando hábitos físicos e mentalmente. Como se diz, eu sou leigo no assunto, o senhor é psicólogo, sabe muito mais do que eu. E, senhores vereadores, esses projetos, todos eles, não foi feito por fazer números, e sim eu queria apresentar esses projetos, onde eu, constitucionalmente, eu tenho a livre iniciativa para isso, e apresentei, sem maldade alguma, apresentar esses projetos, como esse, que é a Política Municipal de Prevenção e Combate ao Suicídio.
onde as comissões de Legislação e Justiça, Orçamento, Fazenda e Patrimônio resolvem a submeter à plenária a proposição por não haver vício a serem sanados. Senhores, então, o projeto 55, assim como o do Novembro Rosa e do Outubro Rosa e Novembro Azul, já existe programas que já ressalta o dia, que trabalha isso na Secretaria de Saúde. E eu ressalto o que eu disse no final da reunião passada. Se a gente ficar criando um monte de coisas que fica ali tirando o foco da saúde, aumentando uma coisa que já existe, e já existe lei federal, eu não vejo finalidade para isso. E como você disse, muito bem, nessa questão assim, talvez sou leigo, é a minha área sim, também debato, discuto e vejo a necessidade gigante da gente estar trabalhando sobre e contra o suicídio. Eu vejo que é um mal que nos assola. Mas já existem projetos e já existem coisas em andamentos que fazem a mesma coisa. Bom, coloco em votação. Como o senhor disse, né? Você é livre, cada um de nós aqui somos livres, podemos fazer o que quiser, somos 9 cabeças. Eu só acho que nós temos que uma hora parar de usurpar e sermos verdadeiros. Rogério. Professor Valdeci. Voto sim. Nelson Julião. Contra. Vereador Luiz Cláudio. Ô, presidente, primeiramente eu compactuo, tá? Com as palavras de Vossa Excelência e digo uma coisa, senhores. Eu estive presidente 4 anos, o Geraldo esteve presidente também, um biênio. Hoje Vossa Excelência se encontra aqui e o presidente ele tem uma atribuição a mais do que a do vereador, que é a de administrar a casa. E o que, em tese, pelo menos em tese, o que aconteceu, o que vem acontecendo aqui, como um caso, por exemplo, né, dessa título de eleitor fazendo dentro da casa, um caso de polícia, para ser exato, né, um caso de Ministério Público. Se Vossa Excelência não tomar providência, Vossa Excelência responde. E o presidente e vai recair as suas responsabilidades enquanto gestor dessa casa. No tocante às matérias de projetos, né, de várias naturezas que o vereador coloca e tal, nós, acho, salvo engano, umas 3 ou 4 reuniões nós vamos falar sobre isso. Nós estávamos falando que são vários projetos que a gente coloca, mas de repente não tem ali uma eficiência, porque vai ficar em desuso, ou porque já tem uma lei federal, ou porque tem uma lei estadual, enfim, e por aí vai. E peço vênia aqui ao vereador, autor do projeto, Chico, esse projeto, eu vou votar contra, não é pela emenda, não é pelo teor, não é pela a intenção, né? Eu vou votar contra, apenas para que nós, vereadores aqui, entendemos que nós temos que ter uma disciplina. Com todo respeito, chego a envergonhar deste mandato. Nós temos a melhor estrutura hoje, mas no mandato passado, como exemplo, os que aqui estiveram, nós comunicávamos via papel. Papel vai, papel volta, papel responde quando quer. Hoje nós temos um prefeito que responde, que é acessível, que tem diálogo, os servidores que dialogam, os vereadores também que nós temos aqui, embora tenha embate, mas o sistema democrático, nós batemos um papo, conversamos. Então, é muito papel ainda para pouca eficiência. E que peço também, por gentileza, que não apenas a questão do voto, né, mas a opinião,
que não venha a usar para fazer política nesse sentido. Olha quem votou contra o projeto tal, que não quer que tenha políticas municipais de prevenção ao combate ao suicídio. Eu acho que seria muito baixo isso aí, até porque está sendo transmitido. Já temos lei federal para isso, e nós temos o compromisso de acompanhar os departamentos que estão hoje ligados ao executivo, que promovem tais políticas. Então, com todo respeito e por todo exposto, o meu voto é contra essa matéria. Obrigado. Valmir. Olha, comungo com muitas coisas, Maciel, que você falou ali, a questão da seriedade dessa casa, né? Nós estamos aqui representando as pessoas que nos elegeram. Só que aí também eu tenho algumas observações, acho assim, meu modo de pensar, sou leigo, tenho algumas observações a fazer pelo seguinte: sou muito a favor do trabalho sério, a gente brinca muito nos bastidores, mas a gente tem que trabalhar sério. Só que eu acho assim, como esses projetos passaram por comissões jurídicas e tudo, chegaram até nós, então eu acho que um projeto como esse aqui, a finalidade dele é uma finalidade boa, benéfica. Então, dá o microfone aí, deve ser o Claudinho que está ligado ali. Mas aí eu penso assim, eu acho que é um projeto benéfico e eu vou votar a favor dele, mas o prefeito tem autoridade e poder de veto, não é isso, se eu não me engano, né? Então, eu acho assim, e eu acho que as comissões também poderiam estar analisando melhor esses projetos, porque a comissão não é uma pessoa só, né? São comissões que analisam. Como esse projeto chegou até aqui, eu acho que a finalidade dele é uma finalidade boa, independente, né? Se já existe ou não em âmbito federal, não sei se existe alguma coisa em âmbito municipal, né? Eu vou votar a favor dele. Ok, Valmir. César. Eu voto contra. Francisco. Voto sim. Geraldo. Eu voto contra porque já tem ele federal, então não tem a necessidade. Só para dar aqui um parecer ao vereador Valmir, que é interessante isso, jamais, na minha condição de psicólogo, jamais na minha condição de terapeuta, que eu votaria contra um projeto voltado às questões relacionadas a esse assunto sério que é o suicídio. Mas a questão que eu ressaltei é a questão e o fato de já existir. As comissões, a comissão é do próprio vereador. O presidente, ele pode vetar, ele pode engavetar? Pode, mas eu não quero fazer isso. Eu acho que nós temos que trazer e nós temos que discutir. E o principal, saindo dessa casa, a gente não tem que levar nada para o pessoal, não é? Só que nós somos 9 cabeças. Entende? Bom, então nós temos aí 4 votos a favor e 4 votos contra. Contra, ressaltando porque já existe. Fica o voto de Minerva, não é isso? Então, o presidente não vota, mas nessa situação fica o voto de Minerva. Então, reprovamos este projeto. Senhores que nos acompanham em casa, porque já existe programas deste modelo. Projeto de Lei Municipal 56, de autoria do vereador Francisco Vés Vieira da Silva, que institui a política municipal de transparências em obras públicas. Presidente, o 56 e o 57 acompanham um ou outro. Eu queria... Perdão. O 50... É o 58. Isso. 56 e 58. O 58 faz acompanhamento do 56. Eu queria falar sobre o 58 primeiro, porque o projeto de lei 58, de minha autoria, que proíbe a inauguração cerimonial de obras públicas municipal pelo Poder Executivo que sejam incompletas ou que não possam ser utilizadas de imediato pela população. Esse projeto aqui,
como o 56, que institui a política municipal de transparência em obras públicas, não é se tratando da atual administração, porque esse projeto de lei de número 58, esse assunto já aconteceu. Não sei se vocês sabem, mas o abatedouro foi colocado uma placa de inauguração menos de 10 dias para a gestão de 2017 assumir, por conta que se colocou placa, né, esse nome de inauguração e a obra não foi entregue. Então, isso é mais questão de transparência para a população. Eu imagino que o prefeito Russo não vai entregar uma obra sem estar pronta, porque não tem nexo fazer, isso é ruim até para o governo dele. E, como eu falei, o número 56 acompanha o 58, senhor presidente. Analisando os aspectos constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa da proposição, em reunião com a presença dos seus 3 membros, a comissão debateu e concluiu pela inexistência de vícios. E resolvemos submeter a plenário. Bom, então a gente já pensa nesses dois aqui, né? No 56 e no 58. Transparência já existe no portal da transparência da Prefeitura. E você citou aí a questão do abatedouro, né? Eu acho que a gente não tem que ficar desenterrando algumas coisas, não. Mas, e se no futuro, por exemplo, precisar de uma coisa que é muito útil para o município, e às vezes um detalhe simples não pode ser inaugurado? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos dar um exemplo. Vocês já foram lá na obra da UBS? Eu já. Lá na Estiva? Inclusive, deixo aqui, né, um abraço aqui, que deve estar nos acompanhando lá da casa dela, em Viçosa, a secretária de Saúde, que estive com ela na cidade administrativa, quando conseguimos 1,5 milhão para poder retomar as obras daquele lugar. Eu e a secretária. E suponhamos, né, você pega aí como que está o PSF hoje, que é alugado, é uma casa improvisada, e se porventura, eu vou passar essa bola para vocês, e se porventura, não que seja esta a finalidade, não que seja o intuito do administrativo, né, do executivo, mas se porventura faltar uma porta, não vai poder inaugurar. E aí? Será mesmo? Será que não há um contexto político por trás disso? E até de uma certa perseguição? Bom, fica aí. Eu passo votação aí, o 56 e o 58. Rogério, por favor, votando para os dois, ou se quiser, votar individual. Falando da questão de... Vou falar dos dois, né? A transparência já existe, eu vou abster do meu voto, e com relação à inauguração, eu acho que é uma observação muito importante que você fez aí, presidente, com relação à questão de pôr uma obra funcionando, mesmo inacabada. De repente, a gente vai estar... Você tira um aluguel, o dinheiro que você vai estar pagando no aluguel, você vai investir mais nessas obras. Então, eu sou contra esse projeto. Eu voto sim. Esse aí que você está votando sim. É o do... Da 58, inauguração. Não é isso? E da transparência... Vou abster do meu voto desse projeto. Tá. Então, doutor, você está anotando para mim, doutor? Então tá bom. Professor Valdeci, sobre o 56 e o 58. Então, sobre o 56, né, já existe, né, no portal da transparência e já vem realmente, né, em algumas obras tem até a placa, né, indicando valores, o início, fim, finalização. Aí, nesse caso aqui, no 56 eu voto contra. E no 58 também, né, no caso, né, dessa questão de inauguração. Ok. Nelson Julião?
Contra os dois. Contra os dois. Luiz Cláudio. Senhor presidente, o 58 que proíbe a inauguração, nós temos aqui peço venha mais uma vez o autor, o vereador Chico, mas é interessante. O prefeito vai fazer uma obra, vou dar um exemplo aqui, está fazendo um asfalto, que inclusive é um momento histórico para nós, né? Iniciando pavimentação asfáltica, e está um trecho longo, inclusive, e aí, o projeto é para fazer até determinado tempo, suponhamos que não conseguiu chegar até o final, e aí, ele não vai poder inaugurar o que ele fez, está pronto, está usando, é muito relativo, inclusive aqui entra em contradição com alguns pontos do projeto. Então, eu acho que ele deve, sim, o que ele fez, ele deve, sim, tendo condições de uso, ok, inaugurar, fazer a solenidade, mostrar para o pessoal o que ele fez, o que ele entregou, né? E nós temos que apenas parabenizar o que foi feito, e a inauguração tem que ser feita, e eu voto contra, então, com todo respeito aos dois projetos. Valmir. Diante do exposto, eu também vou votar contra, porque o da transparência, igual ele falou, já existe. Questão da inauguração das obras aí, eu vi que realmente, segundo foi falado aqui, me levou a pensar também nessas questões, né? Às vezes por falta de um detalhe, né? Acontecer de não poder inaugurar, mas eu volto a falar, eu acho que esses projetos, esses vícios, deveriam ser discutidos em reunião de comissões para que esses projetos talvez não cheguem até a votação. Mas meu voto é contra. César. Voto contra os dois. Francisco. Geraldo. Meu voto é contra os dois. Então, por né, doutor? Uma abstenção do Rogério. No 56. 6 votos contra e 1 sim. Tá, e uma abstenção do Rogério no 56. Ok, então. Então podemos aqui também para o projeto 57, de autoria também do vereador Francisco Alves Vieira da Silva, que dispõe sobre a política municipal de conscientização, prevenção e combate à prática de queimadas e da outras providências. Peço aí também a você, Francisco, que é presidente da Comissão de Legislação e Justiça, e o Geraldo Patrimônio, Fazenda e Patrimônio. Projeto de Lei 57, de minha autoria, que dispõe sobre a política municipal de conscientização, prevenção, combate à prática de queimadas no município. Por conta das altas temperaturas, né, que viemos enfrentando, e até das queimadas em si mesmo, sem ser o próprio ser humano. Estou apresentando esse projeto mais por uma conscientização e uma prevenção em relação a essa prática, porque dar apoio a essa questão. A Comissão de Legislação e Justiça, Orçamento, Fazenda e Patrimônio reuniu-se submetendo a plenária a proposição por não ver vista ser sanado. Bom, é interessante a gente falar desse projeto. Deixo aí até um abraço aí a Daniele, o Nilcinho, o Fernando, o Hudson também, que vem desenvolvendo um trabalho legal, todo o pessoal ali da Defesa Civil. Recentemente teve uma queimada, né? Uma queimada infeliz, né? Lá mais ou menos na Rua Santo Antônio, por volta do número 460, mais ou menos, um lote grande que tem lá. É muito provável que alguém tenha feito aquilo de uma forma criminosa. Também conversei com o Hudson, ele falou que também já existe a conscientização do combate às queimadas, né? E deixar bem claro, os meninos, mais rápido possível, foi lá, né? Antes dos bombeiros chegar, que o bombeiro veio também, foi lá com o caminhão-pipa, tentou amenizar lá o máximo possível, resolveu, né, com certa destreza e rapidez, né, e também fiquei assim, com dó deles, né, porque já estava um calor, né, bravo, né, no nosso município aquele dia, e ainda por cima eles estavam diante do fogo, né.
E eu passo aí para vocês também esse projeto, o número 57, para votação. Rogério. Professor Valdeci. Então, esse projeto ele é interessante, mesmo que, né, como o senhor falou aí a respeito, né, que já existe, eu sei que existe mesmo, mas não existe um projeto em si, fala sobre isso. A preocupação maior é se, né, no futuro, né, não se sabe quem, né, vai assumir as gestões adiante, se vai ter esse mesmo compromisso. E com o projeto, né, a gente fica mais respaldado. Por isso eu voto, né, a favor do projeto. Desse. Obrigado, professor. Nelson Julião. Contra. Luiz Cláudio. Ô, presidente, nesse projeto aqui específico, eu peço venha ao Chico, aos vereadores que antecederam a minha votação. Eu até concordo com parte também do que dito pelo o Valdeci, vereador Valdeci, e entendo também até a posição do Nelson, mas nesse projeto específico eu peço vista. Nesse projeto específico eu peço vista. Eu gostaria que colocasse em vista, o pedido de vista, por gentileza, nesse projeto específico apenas. Ok, então não votaremos sim ou não, mas votamos aqui primeiro a favor da vista ou não. Ok? O Rogério se ausentou rapidinho, mas ele já volta. Começamos aqui pela vista do projeto número 57. Professor Valdeci. Favor à vista. Nelson Julião. Favor à vista. Luiz Cláudio. Favor à vista. Valmir. A favor. César. Favor à vista. Francisco. Aceito a vista. Geraldo. Favor da vista. Então, ok. Então temos um projeto aí que fica aí a favor da vista. E só para ressaltar os senhores e senhoras que nos acompanham aí nessas reuniões aí do Legislativo, que é muito importante, nesta casa ninguém votou contra nada contra os benefícios da população coimbrense. Pelo contrário, eu acho que nós estamos aí tentando dar um pouco mais de seriedade, que fique bem claro isso, porque senão também pode passar uma imagem de coitadismo e perseguição, que não teve isso. É a grande questão, se já existe, para que a gente tem que ficar aí não dando uma certa seriedade para essa casa, né? Então, eu encerro essa sessão, iluminados por Deus, e agradeço todos que nos acompanharam até agora, todos os senhores vereadores que estiveram aqui, que estão aqui, e convoco vocês, senhores vereadores, né, e convoco e convido os senhores para a audiência pública, quarta-feira que vem, dia 29/11, às 18 horas. Ok? Encerro essa nossa sessão ordinária e uma boa noite para todos.